amigos do projeto para Desporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto e do Ministério do Esporte. Nossa entrevistada de hoje é a Marcela Parsons, diretamente de Brasília, no Distrito Federal. Nosso bate-papo de hoje trará como tema Paradesporto Equestre e Iniciação Esportiva ao Alto Rendimento. Eu, Geisiane Melo, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir a intervenção pedagógica junto com a pessoa com deficiência por meio do paradesporto. A Marcela é instrutora de equitação, técnica de hipismo paralímpico com capacitação na Suécia e Bélgica, é ecoterapeuta com curso em Santa Bárbara, na Califórnia, e proprietária do Centro de Ecoterapia Apoiar. Realizou o primeiro curso de ecoterapia no Brasil e é palestrante da Associação Nacional de Ecoterapia. Foi a primeira treinadora brasileira a participar dos Jogos Paralímpicos na modalidade em 2004 na Grécia, técnica do atleta campeão mundial e medalhista paralímpico Sérgio Oliveira nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e foi diretora da Federação Épica de Brasília, da Confederação Brasileira de Hipismo e secretária nacional do Paradesporto. Marcela, muito obrigada pelo aceito do nosso convite para essa conversa sobre o paradesporto. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É uma honra para mim estar com vocês e contar um pouquinho aí do esporte para equestre, um pouco do adestramento, um pouco dessa modalidade tão inclusiva para pessoas com deficiência. Marcela, frente a essa sua larga experiência sobre o tópico ecoterapia, primeiramente gostaríamos que você contasse para o nosso público qual é a definição de ecoterapia e como ela pode ser uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então, de forma bem simples, a ecoterapia é a terapia com equinos, é a terapia com cavalos, né? E é uma terapia que utiliza o movimento do cavalo, o passo do cavalo, que chama movimento tridimensional. Então, é um movimento muito semelhante à marcha humana. Então, a gente consegue quase todos os tipos de deficiência estejam inseridos no programa de ecoterapia. Então, a gente vai fazer o planejamento para cada praticante, né? A gente chama os praticantes, os pacientes da ecoterapia de praticantes, e a gente vai fazer um relatório, uma introdução desse praticante para a ecoterapia. Então, são muitos os casos. A gente tem os autistas, a gente tem síndrome de Down, paralisia cerebral, a gente tem aquelas pessoas com depressão, ansiedade, amputações. Então, assim, a ecoterapia quase não tem nenhuma contraindicação. Então, a gente usa o cavalo como nosso instrumento de trabalho, né? É o ator principal da ecoterapia. Tanto que a gente, terapeuta, está ali para mediar a sessão. Quem realiza realmente é o cavalo. Entendi. Partindo desse contexto da sua fala, como a ecoterapia pode ser uma porta de entrada para o hipismo na modalidade de adestramento? Então, no Brasil, a gente procura os atletas dentro do centro de ecoterapia. Não é uma modalidade muito conhecida ainda no país, né? A gente não é como na Europa, que todo mundo monta cavalo, tem seu cavalo. Então, aqui, nosso celeiro de atletas estão dentro dos centros. Então, a gente vê aquele praticante que já está num programa mais avançado, que já tem algum domínio do cavalo, e a gente passa ele para o programa esportivo. Então, é dentro dos centros, a grande maioria dos atletas do Brasil. Sim. Contemplando a pergunta anterior, como ensinar o adestramento para pessoas com deficiência desde a iniciação ao alto rendimento? Então, a gente usa muita questão pedagógica, né, para ensinar o adestramento. O adestramento a gente gosta de definir como um balé a cavalo. São movimentos sincronizados que o praticante tem que fazer a cavalo. São círculos, são diagonais, são movimentos laterais. Então, a gente usa muito a matemática
né? Porque dentro de uma pista geométrica, e a gente usa muito a questão pedagógica, porque são as letras nas laterais que orientam esses atletas. Então, para aquele atleta que está iniciando o trabalho, a gente utiliza muito a questão da geometria, da matemática e do português. Então, a gente, por exemplo, vamos para a letra A. Quantas palavras tem para a letra A? Amor, alegria. Então, a gente vai, esse na iniciação, né? Daquele praticante que está saindo da ecoterapia e está sendo inserido no adestramento. Sim. E como vocês percebem que aquele aluno ele pode ser um potencial atleta, um para-atleta? Pela postura cavalo, pela movimentação que ele consegue fazer, pelos contatos das redes, pela postura esportiva que ele já demonstra para a gente contar muito no cavalo. Muito, a questão da família também ajuda muito nesse processo, mas eu vejo os meus futuros atletas em todos os programas de ecoterapia. Então, basicamente, uma pessoa que tem um cognitivo preservado é essencial para estar no paraequestre, e uma pessoa que tenha baixa visão também, mas preferencialmente aquela pessoa que tem um cognitivo preservado. É o que a gente precisa, é um requisito aí para o adestramento. E isso inclui no processo da classificação mesmo, né? Dos Jogos Paralímpicos. Sim, a classificação funcional. Não ter a deficiência intelectual. Dependendo da deficiência intelectual, se ele for capaz de decorar a reprise, ou se ele for capaz de interpretar, entender, ele pode até ser classificado para o hipismo, desde que ele tenha alguma deficiência física ou visual associada. Entendi. Então tem que ter esses dois. Tem que ter. Na Paralimpíada, algumas modalidades ainda aceitam a deficiência intelectual, não é o caso do hipismo. Entendi. Muito obrigada. Como você vê essas práticas paradesportivas com o cavalo sendo utilizada ou estudada na formação dos profissionais de educação física para atuar com as pessoas com deficiência? Os profissionais de educação física não têm nenhuma experiência com paradesporto. Zero. É preciso implementar dentro das faculdades a matéria. Ainda não existe. Nem na questão da ecoterapia, ainda não é uma matéria que é inserida na psicologia, pedagogia, educação física, muito menos o adestramento paralímpico. Então, é uma coisa que se precisa fazer. Não tem um curso de aperfeiçoamento, nem nada disso ainda no país. A gente ministra cursos, mas nenhum curso ainda na faculdade. Sim. E isso talvez pode ser um gargalo muito importante, né? Você nos mostrou na sua fala a importância desse tipo de paradesporto na pessoa que tem diferentes tipos de deficiência e, infelizmente, ainda nós não temos esse acesso. Os professores de educação física não têm tanto acesso a esse tipo na questão do complexo, na questão do cavalo, ela é muito complexa, porque a faculdade precisaria ter uma hípica ou qualquer coisa do gênero, ou uma parceria entre a faculdade, a universidade e os centros de equitação, de ecoterapia, para que fosse possível ministrar a matéria dentro da faculdade de educação física. Então, essa é uma coisa a se pensar, essa parceria entre as hípicas e as faculdades, para que se possa ministrar essa matéria. Entendi. A partir desse contexto apresentado, você acredita que o profissional de educação física está preparado para a aplicação pedagógica da ecoterapia para pessoas com deficiência, com toda a sua pluralidade em diferentes contextos socioeconômicos, uma vez que a prática do paradesporto equestre necessita de um ambiente próprio com a presença ilustre dos cavalos para sua realização? Então, os profissionais de educação física que não estejam com habilitação no curso de ecoterapia, porque existe um curso básico de ecoterapia que é ministrado hoje no Brasil, que é uma iniciação do educador físico ao mundo do cavalo, eles não têm condição nenhuma de ministrar a iniciação ao paradestramento, a equitação terapêutica, ou ecoterapia, ou esporte para equestre, não. Como esse profissional de educação física
poderia ter acesso a esse curso? Você mencionou a ANDE. É feito apenas no Rio de Janeiro ou está em outras localidades do Brasil? Então, não é a ANDE, Associação de Desporto para Pessoas com Deficiência, é a Associação Nacional de Ecoterapia ANDE Brasil. Ela fica aqui em Brasília. Ah, O curso são entidades diferentes, né? Tem a ANDE, que é o Paradesporto, desculpa. e tem a ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. O curso de Uhum. ecoterapia ele é ministrado em vários locais do Brasil. Basta entrar no site www.ecoterapia.org.br e lá você tem vários cursos que são ministrados no Brasil. Né? A Ande Brasil faz muitos no ano, mas também fora de Brasília. Não tem só aqui, tem alguns centros de ecoterapia também. Ah, entendi. Então, além disso, nesse site a gente pode ter acesso a algum manual, um primeiro contato desse tipo dessa prática e a partir disso optar por fazer o curso. Sim. O site, o meu site, Ecoterapia Apoiar, ou da Ande Brasil, ou Ecoterapia, eles dão bastante informação, mas para você se iniciar mesmo, iniciar o trabalho, você tem que fazer o curso, porque são muitas lacunas, são detalhes realmente que a pessoa precisa ter experiência para ministrar a aula. Sim. Hoje, no Apoiar, né? Vocês têm quantos ilustres cavalos que ajudam, faz tão bem esse trabalho de ecoterapia? Poderia Eu contar tenho, para a gente eu mais? tenho 9 cavalos no Apoiar hoje. Sim. E como você necessita de multiprofissionais para ter cuidado com esses cavalos junto a um olhar multidisciplinar de fisioterapeutas e médicos e afins. Poderia Então, para explicar isso pra ministrar gente? os atendimentos de ecoterapia, sim, é uma equipe multidisciplinar. O Uhum. tripé da ecoterapia é o instrutor de equitação, que é a minha formação, depois o psicólogo e o fisioterapeuta. E aí, mais para baixo, a gente tem fonoaudiólogos, a gente tem educadores físicos, psicopedagogos, pedagogos, é uma equipe multidisciplinar. Os cavalos da ecoterapia, eles são preparados por mim. São vários tipos de cavalo, então cada cavalo tem uma andadura e um movimento diferente que vai atender a peculiaridade daquele praticante específico. Então a gente tem vários tipos de cavalo também em diferentes andaduras. Sim. E no caso, você treina essa andadura em cada cavalo. Eu aperfeiçoo o que o cavalo já tem, né? De bom pra gente, eu melhoro. Sim. Pensando, lembrando de quando eu morava na fazenda, aquele cavalo que ele é manga larga, tem um movimento mais suave, ele é adequado para qual tipo de necessidade daquele paciente que está na ecoterapia? Então, o manga larga, ele não é um cavalo muito utilizado na ecoterapia justamente pela questão do movimento tridimensional. A gente prefere outro tipo de raça. Mas qualquer cavalo se encaixa no programa quando é andadura de passo. Na ecoterapia, a gente utiliza só o passo. Quando a gente sobe para desporto, a gente tem que usar um cavalo que tenha todas as andaduras dentro do movimento que vai ser usado no adestramento, que é o passo, o trote e o galope. Nesse caso, o manga larga não se encaixa. Entendi. Olha que interessante. Voltando aqui, outro ponto que eu gostaria que você trouxesse para nós, para o nosso público, como os treinadores podem realizar uma análise técnica do adestramento entre atleta e o cavalo, se há algum instrumento de validação e como esses resultados influenciam durante o treinamento e na competição. Então, depende muito da classificação funcional daquele cavaleiro, né? São 5 graus o adestramento. Então, a gente vai escolher o cavalo de acordo com a classificação funcional daquele atleta. Então, se a gente tem um atleta, por exemplo, no grau 1, o cavalo só vai necessitar da andadura de passo. Então, tem que ser um cavalo que tem um passo maravilhoso, passo regular, que se encaixe dentro da deficiência daquele cavaleiro. Então, a gente faz toda uma análise técnica, a gente experimenta vários cavalos e vê se aquele cavalo forma um conjunto com aquele cavaleiro. Uhum, entendi. E essa avaliação
no contexto da ecoterapia e do hipismo, é algo subjetivo ou é algo padronizado? Tem algum questionário? Tem alguma tabela de avaliação? Da Que é ecoterapia? usado, que é usado a nível mundial, por exemplo. Eu tenho essa tabela de avaliação. Esse tipo de instrumento é usado a nível mundial? É uma avaliação subjetiva da sua Não, experiência pessoal? não, a classificação funcional ela é mundial. É um sistema de Uhum. classificação funcional da Federação Equestre Internacional. A questão de avaliação técnica para a escolha do cavalo para aquele cavaleiro depende, vai de treinador para treinador. Entendi. Pensando nisso, né, é uma curiosidade que nós temos por não ter o conhecimento na ecoterapia, no hipismo, e que bom que você trouxe esse esclarecimento aonde os futuros professores de educação física pretende fazer esse tipo de curso de instrutor e também sobre a importância do cavalo na diferentes tipos de ecoterapia. É interessante isso também, porque depois da avaliação tem que ter muito a questão da experiência do instrutor, né? Você nos relata que ainda não tem como eu posso dizer, um processo de avaliação padronizado, né? Tem muito olhar dessa pessoa com muitos anos de experiência, né, nesse tipo de trabalho. Isso também é interessante, mas ainda talvez seja uma lacuna para aqueles que estão iniciando o processo, né? No caso, por exemplo, do hipismo, ele não é direcionado apenas para os instrutores, para os educadores físicos, tá? A gente tem vários instrutores de equitação que não têm a qualificação do educador físico, é um pouco diferente das outras modalidades. E não são diferentes tipos de ecoterapia, como você falou. A ecoterapia é um tratamento único. O que são diferentes são os programas de ecoterapia e o que é diferente é o paradesporto, o adestramento para equestre e a ecoterapia. Mas o método terapêutico da ecoterapia é o mesmo. Entendi, sim. Marcela, a gente está chegando ao fim, né? Muito obrigada. E antes de a gente encerrar, eu gostaria que você nos falasse dois materiais para aqueles futuros profissionais da reabilitação, psicólogos, fono, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e professor de educação física. Qual seria o primeiro instrumento de leitura para essas pessoas verem a importância da ecoterapia, do hipismo para a pessoa com deficiência? Então, eu indico a leitura realmente dos livros sobre ecoterapia. Os livros da Ande Brasil, o próprio site da Ande Brasil, o próprio site do Apoiar. Ler sobre cavalo, principalmente para saber o que é o cavalo, o que é um cavalo, quais são os movimentos, a anatomia do equino. Então, é muito importante nesse primeiro passo entender o que é o cavalo e entender o que é a ecoterapia. O que a gente faz como instrumento terapêutico. Então, eu indico realmente que a leitura dentro dos sites da ecoterapia, do Apoiar, para entender um pouco mais do método. Tá bom. Estamos chegando. A gente tem pouca leitura ainda nessa área. E isso, eu fui realizar uma busca, né, sobre a ecoterapia e ainda há poucos estudos, e isso é algo que talvez seja um campo de atuação da relação universidades, né, e até a ANDE mesmo, onde a gente Com poderia... certeza. A gente até tem curso de pós-graduação na Universidade de Brasília, já foi ministrado um mestrado ou uma pós, eu acho, na Universidade de Brasília, depois se você quiser dar uma olhada, já tem, mas a gente ainda não tem uma parceria com as universidades para que exista matéria dentro dos cursos de formação que trabalham com a eco, né? A psicologia, a pedagogia, TO, educação física. Isso seria muito importante, sim, que a gente conseguisse ter essa parceria. Sim, sim. Então, nós vamos fazer o encerramento aqui. Marcela, agradecemos muito a sua participação no projeto para Desporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo.
Lembramos que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso muito obrigada. Não se esqueça de assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos e estudantes. E lembramos que essa entrevista estará disponível no Instagram CBPP22 e no canal do YouTube Paradesporto Acessível. Marcela, fique à vontade para seus agradecimentos e a gente fica muito honrado com a sua presença. Muito obrigada, foi uma honra falar um pouco da ecoterapia, do paradesporto, é um trabalho que eu tanto amo. Hoje eu estou na Secretaria de Esportes do DF, também trabalhando com paradesporto, incrementando, fazendo a nossa ideia aqui no GDF é que cresça ainda mais o paradesporto e que a gente tenha mais e mais atletas ainda também na competição paraequestre, que ainda é um calcanhar de Aquiles, até porque pela questão do cavalo, é um esporte caro, mas a gente vai caminhando, no dia a dia a gente afinal tem 5 medalhas paralímpicas já, campeões mundiais, então é isso, muito obrigada, é um prazer sempre falar sobre paradesporto, sobre pessoas com deficiência, e uma boa tarde para todo mundo aí, fiquem com Deus, um beijo. Obrigada, muito obrigada, Marcela. Tchau, tchau, gente.